Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero mais uma vez compartilhar algo com vocês que está passando nessa cachola aqui durante essa semana, ah, que eu tenho conversado com alguns irmãos. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui pra cá, assim. Eu acho que eu estou melhor desse jeito. O que vocês acham? Pegar aqueles ganchos, coisa de youtuber, né? Tipo assim, comenta aí no vídeo o que você achou. Mas não tem muito o que comentar agora, né? Tomara que no final do vídeo tenha alguma coisa pra você comentar. Mas, enfim, algo que eu venho pensando em uma passagem específica que é bem conhecida, aquela quando Jesus visita Simão e uma mulher pecadora, a Bíblia diz assim, chega até Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus, né? Ela beija os pés de Jesus, quebra um perfume caríssimo e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, né? E quando isso acontece, a Bíblia diz que Simão fica escandalizado, porque ele pensa assim, ora, se esse homem fosse profeta de verdade, ele saberia que a mulher que está fazendo isso com ele é uma pecadora. E a gente já entende dessa forma, né, na passagem, que Simão está querendo dizer que Jesus não devia jamais deixar que essa mulher fizesse isso com ele. E aí é nesse momento que Jesus conta uma pequena parábola para Simão, dizendo que um homem que perdoou duas dívidas, perdoou de um homem que era uma dívida muito grande e outro uma dívida menor, uma dívida pequena, e ele perguntou, qual desses homens amará mais o Senhor que perdoou a sua dívida? E aí Simão disse, né, ora, aquele a quem mais foi perdoado. E aí Jesus fala assim para Simão, você julgou bem, Simão. E aqui eu já acho que a ruína de Simão, ela já tá nesse momento, né? Quando Jesus falar para você, você julgou bem, eu acho que não é uma coisa boa que vem pela frente, né? Mas Jesus fala para ele, porque assim é, né? Que a quem muito foi perdoado, muito ama, né? E essa passagem, né? Esse momento específico é o momento que a gente mais fala, né? Que a gente mais repete por aí essa frase, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. E aí Jesus explica para ele, né? Fala, Simão, desde que eu cheguei aqui, você não me ungiu com óleo, você não me cumprimentou com um ósculo santo, né? Você não me deu um beijo, você não me recebeu bem, mas essa mulher desde que eu cheguei não para de beijar os meus pés. E aí Jesus fala assim, porque muitos são os pecados dela que foram perdoados. E aí você que pensa um pouco assim, teologicamente com esse texto, talvez você pode pensar que tem alguma incoerência teológica no que Jesus está falando. Estaria Jesus sugerindo que Simão tem uma natureza não tão pecaminosa quanto daquela mulher? E a resposta é não. Não, Jesus não está sugerindo isso. Jesus não está sugerindo que a natureza de Simão não fosse tão pecadora quanto a daquela mulher, ou que Simão tinha menos pecados do que aquela mulher. Não, Jesus está falando de uma coisa que é o que eu venho pensando e é o que eu quero compartilhar aqui. Jesus está falando de percepção. A percepção da sua condição é o que resulta em verdadeira devoção. Não é a real condição, não é a sua real condição que resulta em verdadeira devoção, mas é a percepção da sua real condição que resulta em verdadeira devoção. O que eu quero dizer com isso? Simão e a mulher pecadora, ambos eram pecadores. Ali não tinha um homem santo e uma mulher pecadora. Ali tinha um homem pecador e uma mulher pecadora. E Jesus, né? Ambos tinham a mesma condição. Ambos estão destituídos da glória de Deus, como Romanos 3:23 vai dizer. Porque pecaram. E todos pecaram em Adão, né? Aquela mulher foi afetada pelo pecado de Adão, tal como Simão foi afetado pelo pecado de Adão. Agora, o que Jesus quis dizer, então? Jesus quis dizer isso. Simão não consegue, Simão está cego para os seus próprios pecados. Ele não pensa que deve ser perdoado. E como não consegue enxergar isso, ele não consegue amar tanto. Ele não consegue ser tão devoto. Talvez se Simão soubesse melhor quem ele era e quem estava na mesa com ele, a sua devoção seria diferente, né? E nós precisamos pensar nisso porque é isso que separa a devoção de Simão da devoção daquela mulher. A percepção da sua condição.
Eu penso assim, se você entender o que eu tô falando, você vai ver que nossa verdadeira devoção, nossa verdadeira espiritualidade, discipulado, o tipo de pessoa que precisamos ser, está separada pelo conhecimento de duas pessoas. Duas pessoas que nós precisamos conhecer. Nós mesmos, a primeira pessoa, e Deus, a sua santidade, quem Ele é. Se você conhece de verdade, se você tem o entendimento real de quem você é, de quão pecador, do quão depravado, perdido, do quão alienado da glória de Deus você tá, você tem metade do caminho. Você já consegue entender que precisa de um Salvador. E eu penso que começa por aí, o Evangelho começa por aí. E junto disso, há uma segunda percepção que deve caminhar junto, porque é à medida desse conhecimento que você consegue entender a realidade sobre você, e é o conhecimento do santo. É conhecer a Deus, saber o quão santo Deus é. Essas duas coisas essas duas coisas juntas, é o que fazem com que você esteja na condição daquela mulher naquele momento. É a visão da glória de Deus, de quão santo Ele é, de quão bondoso Ele é, de quão perfeito Ele é, que revela o quão longe disso você está, o quão longe de quem você foi criado para ser você está. E aí você sabe o quão pecador você é. E saber o quão pecador você é e o quão santo Deus é o que te coloca na posição em que Deus mais tem prazer e ama. Ao longo de toda a escritura, ele fala de um tipo de gente que ele ama. E é o tipo de gente que aparece nessa passagem, é o tipo de gente que aparece em outras passagens, que é o tipo de gente humilde, quebrantado de coração, contrito de espírito. Para pensar que ao longo de toda a narrativa bíblica, Deus está atrás de gente assim, sempre. Porque ser humilde é se colocar no seu próprio lugar e poder entender que você por si só não consegue agregar a si mesmo o tipo de valor que você precisa. Não consegue agregar a si mesmo a santidade da qual você deveria ter diante de Deus. Não consegue agregar a si mesmo uma boa natureza, bondade por si só. Tudo que nós temos é graça. E é entendendo isso que nós podemos agir em humildade. E tem algo que é interessante, porque eu me lembro de quando o profeta Isaías fala, em Isaías 66, há um ponto em que o povo de Israel tá soberbo, orgulhoso, porque eles têm o templo, né? Eles é quem constroem o templo de Deus, a casa de Deus. E aí Deus faz uma pergunta assim para ele: que espécie de casa vocês podem fazer para mim? Né? E essa é uma pergunta que já nos leva a uma realidade que nós talvez não costumamos pensar, né? Deus está falando isso. Que espécie de casa vocês podem fazer para mim? O que você pode construir para mim que você acha demais? E é como se Deus estivesse dizendo, e ele diz de fato no texto: vocês vão usar o quê? Pedras? Madeira de acácia? Ouro? Não fui eu que criei essas coisas? E aí, de repente, no meio de tudo isso, ele diz: mas a esse eu estimo, ao humilde, aquele que treme diante da minha palavra. E aí veja como humildade está sempre ligada diretamente à obediência, ou seja, ao tremer diante da palavra de Deus, a saber quem ele é, saber quem eu sou, e por causa disso dizer: eu preciso ouvi-lo falar, eu preciso conhecer as suas palavras para que então eu possa obedecer. E é interessante porque essa soberba, que não parece soberba, ela se disfarça de atitudes que parecem boas, como por exemplo o que eu acabei de falar: poxa, construir uma casa para Deus. Traduzindo isso para a nossa realidade, pode ser você servir na igreja, você prega, né? Você lidera pessoas, pastoreia pessoas, você aconselha irmãos, ou então você ajuda pessoas, você é dizimista, ofertante, você colabora, você está construindo a casa de Deus. E Deus olha e diz assim: mas que espécie de casa você pode construir para mim? Né? Deus não está desvalorizando toda e qualquer atitude de devoção. Não, ele está desqualificando um tipo de atitude de devoção. E esse tipo de atitude de devoção que Deus desqualifica é o tipo de atitude de devoção que parte de um coração orgulhoso. E não é aquele coração orgulhoso que sai dizendo: eu sou demais, eu sou top, ninguém se iguala a mim. Não, isso é a soberba descarada, né?
A soberba descarada talvez seja mais fácil de lidar do que o coração orgulhoso, disfarçado de boas obras. Porque a esse, ele está confortável, ele está pensando que tudo está bem, nada está errado do que eu estou fazendo, tudo está tudo bem. Mas Deus está dizendo, ele está falando, não é isso que eu estimo. Eu estimo o humilde, eu estimo o que treme diante da minha palavra. E isso me faz lembrar de um caso, né, que é o de Saul, que é muito parecido. Deus dá uma ordem para Saul de exterminar os amalequitas. E Saul, ele faz mais ou menos o que Deus pediu, mas ele pensou em algo melhor. E olha só, né? Para pra pensar, né? Deus tem uma ideia, mas eu tenho uma ideia melhor que Deus, né? É quase que isso. Eu sei que isso parece bizarro, mas quanto está presente no nosso estilo de vida? O plano de Deus está descrito nas Escrituras, mas nós temos um plano melhor, né? O meu jeito de viver é melhor do que o plano de Deus. E eu não estou falando o plano de Deus para a sua vida, algo pessoal e moldado especificamente para você. Eu estou falando a narrativa cósmica. Deus criou o universo e fez todas as coisas. Ele tem um plano redentor, ele tem um plano de glória, onde ele há de encher a terra com a sua glória e a sua presença. Mas nós olhamos para tudo isso e falamos, poxa, isso é legal, Deus, mas eu tenho um plano melhor. É o que passa com Saul, né? Deus tem um plano, mas Saul tem um plano melhor. Então ele poupa o rei dos amalequitas e muitos gados. E quando Samuel confronta ele com a desobediência dele, ele fala, mas espera, eu fiz isso para Deus. Eu fiz isso para fazer um grande sacrifício para Deus. E aí Samuel fala uma frase icônica, né? Ele fala, olha, para Deus, obediência é melhor que sacrifício. Sabe por quê, meus amigos? Porque obediência implica em humildade. Implica nesse conhecimento, sabe? De alguém que olha para si e fala, se eu receber o que eu mereço, né, eu vou estar muito pior do que eu tô. Se eu receber o que eu mereço, eu vou passar a eternidade distante de Deus. Então a verdade é que tudo que eu tenho é graça de Deus. E alguém nessa posição não consegue fazer o que Saul fez. Alguém nessa posição não consegue se orgulhar das suas próprias obras e dizer, não, Deus disse isso, mas eu tenho uma ideia melhor, né? Alguém nessa posição fica sentado na mesa olhando nos olhos de Jesus em vez de estar nos seus pés, beijando os pés dele. E isso é tão perigoso, cara, porque nós podemos cair nisso, sabe? Eu posso cair nisso, eu posso dizer, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu falo da palavra de Deus, mas eu discipulo tantos jovens, mas eu prego o evangelho, mas eu sirvo nisso e naquilo, né? E Jesus pode estar olhando para mim, mas sabe, não é isso que eu tô procurando, Vitor. Eu tô procurando gente humilde que treme diante da minha palavra, sabe? Jesus não tá procurando pregadores, Jesus não está procurando por pessoas que são um sucesso no meio gospel. Jesus não está procurando por canais no YouTube. Jesus está procurando por gente humilde que treme diante da palavra dele. E é isso que nós precisamos para ser mais devotos. Às vezes você pensa, né? Para eu ser mais devoto, eu preciso experimentar alguma coisa nova. Eu preciso de um acampamento, de uma conferência, ler um livro novo. Essas coisas são muito boas e tá aqui um cara que gosta dessas coisas, mas para ser mais devoto, você precisa ser mais humilde. Para ser mais devoto, você precisa conhecer bem essas duas pessoas. A santidade de Deus e a sua condição pecadora. Quando você tem essas duas coisas, você fica mais humilde, por isso fica mais devoto. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, vamos dizer assim, né? Colocar no nosso lugar. Lembrar que nós somos de verdade, o que Deus fez por nós. Nessa posição, a gente julga menos, a gente se orgulha de nós mesmos menos, a gente fica menos soberbo, mais parecido com Jesus, mais humilde. Faz sentido? Pensa nisso. Não pensa nisso só agora, pensa nisso ao longo do dia. Começa a tentar enxergar a realidade e as coisas que você está vivendo a partir dessa ótica, sabe? Tipo, será que faz sentido o meu estilo de vida com aquilo que Jesus quer, com aquilo que Jesus estima? Eu tenho vivido de maneira humilde, de um jeito que o Senhor se agrada? Eu tenho tremido diante da palavra de Deus? Ou será que eu tenho vivido uma vida cheia de boas obras que disfarçam o meu orgulho e me distanciam dos pés de Jesus, que é onde eu devia estar? Bom, deixa um comentário aí nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like também. Se inscreve no canal se não for inscrito, para você poder acompanhar. Eu tô postando muitos vídeos aqui no canal, sempre. Tô comprometido aqui com o canal. Então se inscreve, ativa um sininho se você ainda não ativou, para você poder receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!